pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Estou usando a versão Almeida século 21. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu entendo que, como servos de Deus, o nosso maior cuidado, a nossa maior atenção, deva ser no sentido de que tenhamos uma vida pautada nos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. E para que isso aconteça, eu tenho dito aos irmãos continuamente, é necessário que conheçamos essa palavra. Por mais que achemos que conhecemos a palavra, essa letra é viva. O Espírito Santo torna essa palavra viva. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos faz entender a necessidade da busca da santificação. Século 21. Comunicações sem problema com o mundo inteiro. Estamos agora ao vivo, em qualquer parte do planeta. Quem acessar uma das nossas mídias vai estar participando deste culto ao vivo. Coisa extraordinária, maravilhosa. Mas é preciso entender que toda essa facilidade tem um objetivo maior, de fazer com que a palavra seja anunciada a toda a criatura. Como servos de Deus, nós recebemos uma grande incumbência e maravilhosa de transmitir essa palavra. Uma outra coisa que eu tenho enfatizado com os irmãos, que o mais importante não é aquilo que falamos, mas é aquilo que fazemos, a maneira como vivemos. O Senhor nos ensina através da sua palavra que precisamos guardar o nosso coração. Lá o texto bíblico diz: guarda o teu coração. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí vem a minha primeira pergunta: o que você tem guardado em seu coração? Lembranças que não são boas? Com certeza você não terá amnésia. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, quando as lembranças chegam, os sentimentos não serão mais os mesmos daquele momento difícil lá atrás que passamos. Por quê? Porque o Senhor nos capacita, conforta, consola, reanima. Ele faz com que possamos enfrentar as aflições da vida sem perder o nosso alvo, que é Cristo. Olhando para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor diz que Ele é o único. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Deus. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, quando você orar, não tenha medo de dizer assim: Senhor, que os teus planos e propósitos sejam concretizados em minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Não existe coisa melhor do que a gente viver o que o Senhor sonhou para a gente. Por quê, pastor? Porque Ele sonhou o melhor. Ele deu o seu Filho unigênito, Ele nos ama. Ele deu o seu Filho unigênito para que tomasse o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Então, converter-se ao Senhor significa dar meia volta, ter uma vida diferente. Eu quero falar um pouco sobre isso, nesse final de tarde. Nesse final de tarde tão abençoado, né? Depois de ontem, muita chuva em Maceió, ontem à noite, para amanhecer o dia de ontem, hoje. Eu espero que essas chuvas estejam sendo benéficas para a lavoura
a produção do nosso estado, né? Aleluia. Então, no capítulo 9, a partir do versículo 1, Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não somos simplesmente salvos do pecado e da morte. Somos transformados. É uma transformação que não é algo exterior somente, mas é algo interior. É uma transformação de dentro para fora. É uma transformação que não gera peso, não traz insônia, mas é uma transformação que traz paz. E a nossa vida, a partir dessa decisão, ela deve ser diferente da maneira como vivíamos. Então, essa conversão não ocorre só em nossa mente, mas inclui uma entrega total ao Deus eterno. Isso significa uma submissão determinada ao Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa eu lembrar uma coisa para você. A palavra de Deus nos ensina que somente aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, passam a ser templo do Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, não é a igreja Shaddai, não é a nossa denominação, não. É o que a Bíblia diz. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu não vou dizer qual é o versículo para que você leia o capítulo todo e possa entender perfeitamente aquilo que o Senhor nos fala. Então não pense que todo mundo tem o Espírito Santo, não. Tem aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É isso. Isso não significa, eu vou falar daqui a pouco, que aqueles que estão em Cristo são perfeitos. Não, não, irmãos, não. Não, por favor. Não espere perfeição do seu próximo. Não espere perfeição do seu irmão, da sua irmã. Não espere perfeição dos seus líderes. Mas nós encontramos a perfeição absoluta em Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso exemplo de vida. Ele é o nosso mestre. Agora sentado à direita de Deus o Pai, não mais como Jesus Cristo, o homem, mas como Jesus, o Filho do Deus vivo. Como Deus, o Filho, fazendo um trabalho tremendo, intercedendo por nós diante do Pai. Mas o Espírito Santo não faz isso, é. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, que é Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da Trindade Santa. E Jesus intercede por nós diante do Pai. Deus do céu eterno. E você acha que isso é pouca coisa? Assim mesmo tem momentos que nos aperreamos, nos aborrecemos, nos entristecemos. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar quem somos, quem habita em nós, qual o propósito maior da nossa vida. Qual é o propósito maior da sua vida? Responda aí no seu coração. Qual é o propósito maior, mais importante da sua vida? Não é criar os seus filhos, não é dar o melhor para os seus filhos, é viver para o louvor da glória de Deus. Porque quando nós vivemos para o louvor da glória de Deus,
todas as coisas virão. Aleluia. Então, nos submetemos e obedecemos ao Espírito Santo quando estamos em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo tem o significado de que aceitamos o chamado divino para que o sirvamos. Verdade. Então, para que isso aconteça, é preciso que nos submetamos ao agir transformador do Espírito Santo, que começa a partir da nossa conversão. Eu tenho dito aos irmãos que o trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida ocorrerá até o último suspiro. Por quê? Porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Não podemos usar a nossa imperfeição como desculpas para que permaneçamos no erro. Não, não, não. Quem nunca errou? Ah, mas o meu erro foi muito grave, pastor. E daí? Você se arrependeu? 1 de João 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purifica, não cobre, Ele não retira, Ele purifica. É preciso que estejamos de posse dessa verdade. A verdade bíblica, que é a verdade absoluta. Muita gente diz a verdade absoluta não existe. Não existe para vocês, para eles que dizem isso. Mas para nós que estamos em Cristo existe. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O nosso Senhor é a verdade absoluta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Mas ao se converter, Saulo recebeu uma missão e começou a cumpri-la. A Bíblia nos faz saber que depois da morte de Estevão, Saulo perseguiu de maneira implacável os cristãos que estavam em Jerusalém. Perseguiu de maneira implacável os crentes que estavam em Jerusalém. É o que está escrito lá em Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja. Já pensaram nisso? Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Então o texto nos mostra que Saulo não estava sendo somente implacável, mas determinado a eliminar os crentes em Cristo Jesus. Destruir os crentes, eliminar os crentes não é coisa nova não, gente. É coisa antiga. Oh Deus. Parece não, é certeza, quanto mais bate ou persegue, mais a gente cresce. Aleluia, amém. Então não devemos nos esquecer de que nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros anos da igreja, o cristianismo foi algo que aconteceu de dentro do judaísmo. E Saulo, ele era religioso. E ele tinha uma grande preocupação. O cristianismo está crescendo muito. E com o crescimento do cristianismo, o judaísmo vai desaparecer. Então vai desaparecer a religião oficial da minha nação. Então ele estava certo que estava prestando um grande serviço ao Senhor. O cristianismo estava prosperando. E ele então estava convencido que realizava um trabalho especial, um trabalho religioso muito especial. Muito especial. Daí a sua determinação em perseguir os crentes que tinham fugido de Jerusalém. Trazê-los de volta com um propósito, para que fossem julgados e executados. Então, Paulo que era uma autoridade ali, dentro do judaísmo ali. Ele queria que os crentes fossem julgados, mas ele já dava a sentença. Era para ser julgados e executados. Meu Deus. O negócio não é de hoje, não. Damasco, capital da Síria, estava a cerca de 190 quilômetros de Jerusalém. Mas na época não existiam as estradas, não existiam os meios de transporte que temos hoje, né? Então aqueles 190 quilômetros
eram equivalentes a aproximadamente 300 quilômetros de distância. E a viagem era a pé ou no jumento, no cavalo. Imagina o passo, né? 300 quilômetros. O cara devia chegar lá quebrado mesmo, arrebentado. Não tinha estrada. Não era asfalto não, gente. Não existia. Não tinha carro não. Ou o cara ia a pé, ou o cara ia no animal. E não tinha como correr. O animal também não ia aguentar essa distância toda, não é como a gente vê nos filmes, né? O animal correndo demais, e o cara pensa que aquilo ali é uma realidade que pode fazer com que o animal vai daqui, sei lá, não sei para onde, naquela carreira toda. Calma, gente. Mas Damasco, como Jerusalém, as duas estavam sob domínio do governo romano. E existia um tratado de extradição com Roma, que era usado para extraditar aqueles que se rebelavam contra o judaísmo. Por isso que Saulo procurou lá o sacerdote para ir às sinagogas de Damasco. Agora, irmãos, ninguém, como eu disse agora há pouco, eu acho que eu falei agora há pouco, ninguém conhece os desígnios de Deus, senão aqueles a quem Ele os revela. A obediência de Saulo a Cristo não se condicionou à reação das outras pessoas. Ele obedeceu imediatamente. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando Deus nos confronta com o nosso pecado, às vezes sentimos compaixão de nós mesmos. Mas ao ficar cego e ser guiado por seus companheiros, Saulo assegurou-se que deveria obedecer à ordem divina. Igreja, escute isso. A soberania, o amor, a misericórdia e a graça de Deus não anulam a responsabilidade humana. Pegou aí? A soberania, o amor, a graça e a misericórdia humana não retiram do ser humano a sua responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos pensamentos que alimentamos, pelas palavras que proferimos e pelos atos que praticamos. Prestaremos contas ao Senhor disso aí. Jesus se revelou a Saulo pela luz e pela voz. Para quê, pastor? Para salvá-lo. Jamais nos esqueçamos que a graça de Deus não nos aprisiona, mas liberta. Quem aprisiona o homem é o pecado. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 11 e 12, está escrito: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Então a fé cristã é fundamentada sobre o entendimento. Crer é também pensar. E o segredo de uma vida santificada está na mente. Por que não vou fazer isso? Porque eu não vou desagradar o meu Deus. Não vou decepcionar o meu Senhor. Eu posso fazer? Claro que você pode. Você pode pular até daqui correndo se você quiser. Mas venha a oportunidade. Por que não farei? Porque não vou decepcionar o meu Deus. Não vou decepcionar aquele que entregou o seu Filho unigênito para levar ali na cruz do Calvário os nossos pecados e iniquidades, para que nele sejamos feitos novas criaturas. Mas a nossa vida está fundamentada em Cristo.
A determinação de não pecar consiste em saber e considerar. Eu vou saber e vou considerar. Então devemos saber que morremos para o pecado. Então não podemos mais viver no pecado. Aquele que está em Cristo não consegue viver na prática do pecado. A graça de Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Agora eu vou repetir algo que eu disse agora há pouco. Em nome de Jesus, não espere do seu irmão, não espere do seu próximo uma perfeição absoluta. Você não vai para a igreja? Você vai para a igreja todo domingo, você vai na quinta-feira, e você fazendo isso, a gente escuta isso. Podemos errar, sim. Mas nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor. E Ele conhece o nosso coração. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos sentimentos. Deus está na eternidade. Ele já nos conhecia muito antes de tudo ser formado. Ele sonhou com você. Sonhou com você, meu irmão. Sonhou com você, minha irmã. Ele sabia já a cor dos seus olhos, seus cabelos, mesmo tendo pintado. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ele já sabia disso. Não tem nenhum problema. É uma coisa pessoal. Fica mais bonito. É real. Deus sabe o que a gente vai pensar antes que a gente pense. Agora, sabe o que é tremendo, que eu fico assim, sabendo de tudo isso, Deus não desiste da gente. Você acha que sabe de tudo, né? Não sabe de nada. Você pensa que sabe não, não sabe nada. Você pode saber alguma coisa da sua profissão. Mas quanto mais a gente aprende do Senhor, a gente vê que a gente não sabe nada. Precisa haver uma dependência real. Essa dependência real, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser crescente. Tenho que depender mais do Senhor do que há 5 minutos atrás, que é 1 minuto. Tenho que depender mais do Senhor. O que é que Ele diz? Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. A minha mão direita poderosa. Ele quem nos sustenta, amém? Você crê nisso? Quem está acordado, diga glórias a Jesus. Aleluia. Que Deus tremendo, maravilhoso. Nos conhecendo, repito, sabendo das nossas falhas, da nossa infidelidade, Ele não desiste. Deus não desiste de você, não. Deus não desiste de ninguém, nunca. Agora lembre-se de uma coisa. Ele é o Deus das oportunidades. Qual delas será a última? Eu não sei. Você não sabe, ninguém sabe. Mas até o último momento Ele continua dando oportunidade. Ah, pastor, no último momento, você não sabe nada, rapaz. Você não sabe de nada. Que último momento? A coisa é muito rápida. É assim, ó. Pá! É rápido demais. Eu digo isso não foi porque ninguém me contou não, porque eu já passei por isso. E pela bondade e a misericórdia do Senhor, Ele fez com que eu voltasse. Por isso eu estou aqui. É rápido demais, não dá tempo para nada. É assim, ó. Pá, tchum, tchum, foi. E aí? Foi. E a oportunidade que nós temos é enquanto estamos vivos. Hebreus 9, 27. Após a morte, e é dado ao homem o direito de viver, morreu uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Morreu uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. É dado ao homem o direito. Assim como Ele nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Filhos do Deus eterno. Em Cristo Jesus. Olha, em Cristo Jesus Ele nos dá a prerrogativa da gente ser feito seus filhos. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Olha só. Ele nos dá a garantia de sermos feitos templos do Espírito Santo. Aleluia. Morada, habitação do Espírito Santo. Aleluia. A vida eterna na sua presença. Aí tem gente que diz assim, esses crentes são muito pretensiosos. Eles dizem que vão morar no céu. Nós dizemos que a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus garante isso.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo conhece esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a palavra de Deus, aleluia. E Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para esquecer, Deus não é homem para mudar as suas promessas. Alguns dias eu preguei aqui e a ênfase da mensagem foi: não brinque com a sua vida eterna. Não brinque com a sua vida eterna. Não brinque. Por favor, não brinque. Não brinque com a sua vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele foi sepultado, fomos sepultados com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele, para vivermos em novidade de vida. Novidade de vida significa que a vida antes da experiência com Cristo passou, ficou para trás, acabou. É isso. Está escrito lá em Romanos 6,6: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não mais servirmos ao pecado. A natureza maligna não foi destruída, ela só é destruída com o corpo. Então a velha criatura, ela tem que ser mortificada a cada instante. Aí eu vou resolver esse problema como você resolvia antes. Eu vou pedir licença ao Senhor e vou resolver, depois eu volto. Quem disse a você que você vai voltar? Você sabe se vai voltar? E se a trombeta tocar? E se o Senhor lhe chamar? Ó, irmão, não existe coisa melhor do que a gente colocar nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que você que tem direito a uma causa na justiça, você vai cruzar os braços. Não é isso que eu estou falando. A sua parte, muitas vezes, é entrar mesmo, mas com a verdade. E dizer: Senhor, a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Se Deus é tudo no absoluto, é o bom no absoluto, o agradável no absoluto e o perfeito no absoluto. Deus não dá meia bênção, Ele não dá 99,9%. Olha, 99,9%, 99,99% de bênção o Senhor me deu. Só faltou 0,01. Não, a bênção do Senhor é completa. Agora que nós muitas vezes não enxergamos a bênção completa. Ah, meus amados irmãos, quantas aflições poderiam ser evitadas se todas as nossas decisões elas fossem firmadas nos princípios bíblicos. Ah, quantas dificuldades seriam evitadas. A natureza pecaminosa se expressa por meio do corpo. O agente transformador é Cristo, mas o agente da ação somos nós mesmos. Pastor, eu tenho orado para que o Senhor não me permita pecar. Sim, Ele já falou isso. Então, Deus não me deixa errar, eu não quero errar. Sim, mas Ele já fez isso. Agora você pode dizer assim: Senhor, me fortalece, me capacita, para que eu não venha cometer erro, Senhor. A decisão é nossa. Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente sabe perfeitamente quando está fazendo a coisa certa ou a coisa errada. A gente sabe. Você pode até não saber instantaneamente, mas o Espírito Santo faz lembrar, Ele mostra. Deus não vai mandar a gente pegar nenhum atalho errado. Olha, o Senhor mandou só eu pegar aqui esse 5 metros de contramão, só. Deus mandou que eu entrasse aqui na contramão para pegar isso aqui. Deus não mandou. Deus não mandou. Ele não manda a gente fazer nada errado. Quando Ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é só a parte financeira, é muito mais. É muito mais. Muito mais. Jesus. Uma vez mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo, nós temos que viver para Deus, como Cristo e em Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo. Em tudo Ele foi fiel ao Senhor. Em tudo.
Ele foi submisso. Temos ali, usar um termo atualizado, ali na porta do cemitério. Antes de mandar Lázaro sair de onde estava, ele orou ao Pai. Ele está nos dando o exemplo. Ele nos deu exemplo. É para orar ao Pai. A Bíblia diz orar sem cessar. É orar em todo tempo. Não é você ficar o tempo de olho fechado, não, rapaz. Está caminhando na praia, mas está orando. Está lá resolvendo os teus negócios, mas está orando. Está lá tratando com aquele funcionário rebelde, mas está orando. Oh Deus, misericórdia. Está naquele negócio terrível, mas está orando, Senhor, em nome de Jesus. Está escrito lá em Malaquias 3,18 e 3,18, todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eita! E todos verão. Está havendo diferença? Glórias ao nome de Jesus. Está havendo diferença no trânsito? Na hora da grande provocação, da grande humilhação, está havendo diferença? E o cara que foi criado para reagir de tudo. E o Senhor diz agora não. Espera aí. Não é o sangue que sobe, que desce. Eita. A minha avó dizia assim para mim, a minha avó materna, a vovó Luísa. Ela dizia assim: meu filho, você tem que ter cuidado. Meu filho, você é uma pessoa que parece que vive com espoleta armada. Na época dela, as armas tinham espoleta, né? Então ela armava, ficava ali esperando. Eu digo: mas por que, vovó? Porque você é muito rápido para responder. Você responde numa rapidez tremenda. E há muitos anos eu fiquei... Eu não digo que eu não fiquei recalcado não, mas eu fiquei assim, porque eu queria sempre obedecer aos meus pais. Minha mãe dizia: ó, se chegar do colégio, tiver brigado no colégio, quando chegar em casa, a gente vai ter uma conversa boa. Eita. Você apanhou muito, pastor? Apanhei. Vi cada palmada. Apanhei de cinturão, apanhei de... Como é o nome daquela escova? Palmatória. Tapona no pé do ouvido. Oxe, ganhei demais. Graças a Deus que meus pais fizeram isso. Porque se não tivessem me consertado, como seria? Hoje o cara não pode dizer nada. Não pode dizer. Quem disse? É por isso que o mundo está do jeito que está. Não é para dizer nada. É para a criança ela não ficar traumatizada. Ela fica traumatizada porque não recebe o ensino. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Você não vai maltratar a sua criança. Mas só aqui pra gente, um puxãozinho de orelha de vez em quando, faz até bem. Daí, estamos os 4 filhos, todos na igreja, todos servindo ao Senhor. Ninguém se desviou. Amo os meus pais. O Senhor chamou meu pai para a glória em março de 97. E minha mãe em outubro de 2008. Eu me lembro deles todo dia. Todos os dias. Lembro das lições, dos ensinamentos. Parece que estou ouvindo os conselhos do meu pai. E minha mãe, principalmente, ficava mais tempo com a gente. Aí depois de certo tempo, aí eu vou e começo a agir diferente. A reagir. Aí o Senhor pega pela orelha. Vem cá. Me lembrei agora do pastor nosso, né? Foi missionário aqui no campo, pastor Onil.
pastor Boyd O'Neill pegava às vezes o cabo assim, dava um beliscãozinho na orelha. Venha cá, meu filhinho. Pecar significa rejeitar a palavra, gente. Pecar significa rejeitar a palavra de Deus, colocando em seu lugar a vontade humana, a vontade da carne. E o pecado faz o quê? Afasta o homem de Deus. Em várias passagens bíblicas nós vemos de maneira muito clara a vontade de Deus. Mas o seu povo muitas vezes insistia em fazer aquilo que não era de acordo com a vontade dele. É como se o Senhor dissesse assim: você quer fazer? É isso que você quer fazer? Passa. E depois vem as consequências. Quando o seu povo insistia em desobedecer, o Senhor muitas vezes permitia, mesmo que aquilo trouxesse disciplina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus faz o mesmo hoje em nossa vida. Deus faz o mesmo em nossa vida hoje. No período da graça, e daí? Deus é o mesmo, rapaz. Ele faz porque Ele nos ama. Quando não seguimos os seus princípios, Ele até pode satisfazer os nossos desejos, mas não nos trará as bênçãos que esperamos. Então o Senhor nos disciplina. E passar por disciplina significa dor. E nem sempre dor física. A dor do arrependimento. Por que eu falei aquele negócio? Por que eu fiz daquela forma? Mas tem uma coisa: a transformação virá. Aleluia! A transformação virá. Disciplinar não é o objetivo divino. É preciso que a gente entenda isso. Que disciplinar não é o objetivo divino. Tem gente que pensa, não, Deus é um Deus que só quer disciplinar, só quer disciplinar. Não! A disciplina é resultante dos nossos erros. É por isso que nós precisamos conhecer os princípios divinos. Se formos submissos, seremos obedientes e perseverantes. Iremos segui-lo e Ele nos conduzirá. Quando verdadeiramente nos submetemos ao nosso Deus, o fim será o melhor para a nossa vida. Eu falei agora há pouco que os pensamentos, caminhos e propósitos do Senhor são maiores e mais altos que os nossos. Sabe o que é que o Senhor espera da igreja atual, da igreja contemporânea? Ele quer que a igreja contemporânea o siga de mais perto. Mais de perto. Não são as estratégias humanas que farão a diferença, mas estar submissos, obedientes e perseverantes nele. Você pode dizer comigo, submissos, não, vamos dizer com fé e com coragem, né? Submissos, obedientes e perseverantes nele. Aí eu começo a concluir. Recapitulando. Deus não ordena que morramos para o pecado. Preste atenção no que eu estou falando. Deus não ordena que morramos para o pecado. Ele diz que estamos mortos para o pecado e vivos para ele. Aleluia! Há uma diferença muito grande. Agora, ele ordena que hajamos de acordo com os seus princípios. É o que eu falei. Pensamentos, palavras e atitudes. 2 Coríntios 5,17. Isso aqui a gente sabe de qual. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o inimigo faz lembrar de uma coisa lá do passado, a gente fala, está escrito. E as coisas do passado já ficaram para trás, porque eu estou em Cristo. Quem está em Cristo
nova criatura é. Então, converter-se significa dar meia volta. Aleluia. A Bíblia nos mostra claramente que o arrependimento não é opcional, mas imprescindível para receber a vida eterna. A mensagem continua a mesma. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Você sabe qual é o problema de muita gente? É que é extremamente crítica. Só faz criticar. Só faz análise negativa. A mensagem foi isso. Ele está falando isso, mas isso. Ô, cara, se liga. Ô, minha filha, se liga. Meu filho, se liga. Esse é o problema de muita gente. Agora a gente não pode se esquecer disso aqui. E Paulo nos adverte. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Romanos 8:13. A decisão é pessoal. Nunca foi tempo de brincar de servir ao Senhor. Isso é muito sério. Mas não é nenhum peso. É peso não. Isso é muito pesado, pastor. Não, é para você que ainda não teve uma experiência real com Cristo. Mas eu estou na igreja há 50 anos. Você pode estar na igreja há 1000 anos. É preciso ter uma experiência real com Cristo. Passar pela verdadeira experiência do novo nascimento. É isso. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, de cabeça para baixo e de lado. Você pode conhecer tudo. Mas você não conhece nada. Se a sua vida não for pautada nos princípios bíblicos. E quando ela é pautada nos princípios bíblicos, a gente conhece tudo? Não, rapaz. Conhece tudo não. A gente vai aprendendo cada dia. Você lê um texto hoje, lê o mesmo texto amanhã, o Senhor está falando com você. Quando Jesus se revelou na vida de Saulo, 3 coisas mudaram em seu viver. E essas mesmas coisas que eu vou citar, dentre outras, eu vou citar somente 3, ocorrem hoje na vida daqueles que o recebem como Senhor único e suficiente Salvador. Deus mudou os princípios da vida de Paulo. Deus mudou os objetivos da vida de Paulo. E Deus mudou os atos da vida de Paulo. Você pode dizer comigo, princípios, objetivos e atos. É isso que o Senhor quer que mude na vida da gente. Princípios, objetivos e atos. Princípios, objetivos e atos. Princípios, objetivos e atos. Princípios, objetivos e atos. Mas eu fui criado na igreja, e daí? Princípios, objetivos e atos. Nunca se esqueça que essas mudanças ocorrem quando nos convertemos ao Senhor. E o trabalhar do Espírito Santo vai continuar. Agora em agosto, devo completar já 31 anos, dia 9 de agosto. 11 de agosto. 9 de setembro é que foi a consagração. 11 de agosto, completo 31 anos como pastor líder dessa igreja. Eu vou estar sempre pregando a mesma coisa. A mensagem não muda. Mudam as palavras. Mas o objetivo é o mesmo. O sentido é o mesmo. Que você possa estar diante do Senhor. Que você possa dizer, Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida agradável ao Senhor. E que você saia daqui firmado nisso. Não são os nossos conceitos, gente. Não são os nossos conceitos. Conceitos do Mestre. Amém? Aí sim farão a diferença. Fiquemos de pé, equipe do louvor.